Programa Escola Bíblica. Oferecimento Mercadão do Som. Solução em áudio e vídeo. Olá, meus queridos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família. Está começando mais um programa Escola Bíblica, trazendo até você uma lição preciosa da Palavra de Deus, com base na nossa revista de adultos da CPAD do presente trimestre. Você acompanha conosco durante todo esse trimestre as nossas lições, certamente. Você sabe que o nosso assunto é exatamente sobre o plano de Deus para Israel. Estamos tratando aqui de vários reis, dos profetas que atuaram e aprendendo com os erros, mas também com os acertos desses reis e tudo que Deus realizou ali no povo de Judá, no sul, Israel no norte, em Samaria. Os nossos comentadores têm feito aqui todo final de semana e todo o programa um comentário todo especial, trazendo lições práticas para a nossa vida, que eu tenho certeza que tem edificado você. E hoje a lição é de número 13, vai falar sobre o cativeiro. Nós vamos culminar essa revista com o cativeiro de Judá, apontando para as causas desse cativeiro e também o cerco, a leva de prisioneiros, de cativos para a Babilônia. Mas vamos encerrar essa lição trazendo um pouco de esperança, porque Deus prometeu que traria aquela nação de volta e que abençoaria de uma forma toda especial, como assim o fez. Então eu convido você para acompanhar conosco nesse momento aí na sua tela a leitura do texto áureo, verdade prática e também a nossa leitura bíblica em classe. Acompanhe conosco. Texto áureo. Porém zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 36, versículo 16. A verdade prática nos diz: todo ser humano se torna cativo de suas escolhas e das consequências delas. Você já vê aí que a verdade prática já vai nos ensinando de modo prático mesmo acerca das nossas escolhas. A leitura bíblica você pode acompanhar no segundo livro dos Reis, no capítulo de número 24, vamos ler alguns versículos, e também no capítulo 25. Acompanhe conosco aí na sua tela. Versículo 18. Tinha Zedequias 21 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Amutal, filha de Jeremias de Líbna. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Jeoaquim. Pois assim sucedeu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá, até os rejeitar de diante da sua face. E Zedequias se revoltou contra o rei da Babilônia. E sucedeu que no 9º ano do reinado de Zedequias, no mês 10º, aos 10 do mês, Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela, e levantaram contra ela tranqueiras em redor. E a cidade foi sitiada até ao 11º ano do rei Zedequias. Aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada da fome, nem havia pão para o povo da terra, então a cidade foi arrombada, e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta que está entre os 2 muros junto ao jardim do rei, porque os caldeus estavam contra a cidade em redor. E o rei se foi pelo caminho da campina. Porém o exército dos caldeus perseguiu o rei, e o alcançou nas campinas de Jericó, e todo o seu exército se dispersou. E tomaram o rei e o fizeram subir ao rei de Babilônia, a Ribla, e procederam contra ele. E aos filhos de Zedequias degolaram
diante dos seus olhos. E vazaram os olhos de Zedequias, e o ataram com 2 cadeias de bronze, e o levaram à Babilônia. E no 5º mês, no 7º dia do mês, este era o ano 19º de Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio Nebuzaradã, capitão da guarda, servo do rei da Babilônia, a Jerusalém, e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém, todas as casas dos grandes, e igualmente queimou. E todo o exército dos caldeus que estava com o capitão da guarda derribou os muros em redor de Jerusalém. Até aqui temos lido a palavra de Deus, esse relato meio triste, muito lamentável, mais um episódio que nos traz muitas lições. Nós vamos nos debruçar sobre ela hoje aqui no programa Escola Bíblica Dominical com você. Antes de passar aos nossos comentadores, convido você a fazer uma breve oração conosco. Pai, em nome de Jesus, aqui nós estamos em Sua presença, Pai. Nós vamos meditar na Sua palavra, nessa lição tão preciosa. Pedimos ao Senhor de todo o nosso coração que essa lição encontre os nossos irmãos e amigos, que ela seja abençoadora para a vida deles, traga despertamento, traga esperança, traga temor no coração de cada um de nós. Usa teus filhos que aqui estão, o pastor Elias Gomes, o evangelista Wallace França, e abençoa-nos em tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pois bem, vamos começar aqui então os comentários. Eu confesso que eu estou ansioso aqui para ouvir o pastor Elias e o evangelista Wallace trazendo comentários dessa lição que a gente sempre ouve falar na igreja. Os pregadores pregam muito, sobre ela, sobre o cativeiro de Judá, sobre a Babilônia, e hoje nós vamos tentar aqui passar para os queridos telespectadores. E eu começo com o pastor Elias. Pastor Elias, fique à vontade para nos falar um pouquinho dessa lição, falando aqui já a partir do ponto 1, o declínio espiritual de Judá e todo esse contexto histórico e também espiritual desse povo que foi levado cativo, pastor Elias, como disciplina de Deus. Muito bem, pastor Marcos Melo, satisfação estar aqui mais uma vez e nós cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Satisfação também estar aqui juntamente com o evangelista Wallace, pastor Marcos Melo, Deus abençoe poderosamente. Nós estamos no final de um trimestre que nós estudamos lições mais propriamente de natureza histórica, das quais nós tiramos inúmeras lições, Lições pelos erros, lições pelos acertos, lições pelos erros para que nós não venhamos fazer aquilo de errado que os reis maus fizeram, mas também lições de acerto e que nós sejamos influenciados, por aqueles que fizeram certo ou fizeram o que era reto aos olhos do Senhor. Ao longo desse trimestre, nós vimos muito essa expressão, e fez o que era reto ou fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque esta era a afirmação que determinava se o rei andou na presença de Deus, teve uma conduta aprovável, ou se o rei teve uma conduta reprovável aos olhos do Senhor. Nós estamos hoje tratando de um evento muito importante e que, como o pastor Marcos já falou aqui, é muito evidenciado por inúmeros pregadores. Se trata do cativeiro babilônico ou cativeiro de Judá, como alguns falam. Cativeiro de Judá porque foi Judá que foi levada cativa. E se falar cativeiro babilônico, porque foi na Babilônia justamente o lugar para onde eles foram exilados. E está se tratando agora de um episódio que nós vamos evidenciar, só aqui em 2 palavras, que houve o cativeiro do Reino do Norte, que nós já evidenciamos aqui numa lição anteriormente, mas ocorreu em 722 a.C. E agora, esse cativeiro, que é o cativeiro babilônico, está acontecendo agora a partir já do antepenúltimo rei desse Reino Unido agora, aliás, desse reino dividido, mais propriamente do Reino do Sul, Judá. Nós estamos falando agora de aproximadamente 609 a.C., bem próximo de 605, que é onde já vai começar a ser efetuado, propriamente dito, o cativeiro babilônico.
E nós sabemos que o cativeiro babilônico ele foi prenunciado, ele foi falado, ele foi anunciado pelo profeta, vaticinado pelo profeta Jeremias. Nós vemos lá em Jeremias, capítulo de número 25, versículo de número 11, e ao falar no profeta Jeremias, nós estamos falando de um dos profetas que mais teve proximidade com esse evento, tendo em vista que ele profetizou desde o período do último rei piedoso, que foi o rei Josias, o rei estudado na nossa última lição, o rei que se aquebrantou, o rei que achou a lei, através da lei do Senhor que foi achada no templo, ele se aquebrantou e trouxe o povo a um verdadeiro quebrantamento e sucessivamente a um verdadeiro avivamento espiritual. Portanto, nós estamos falando de Jeremias. E Jeremias, capítulo de número 25, versículo de número 11, ele nos diz assim na palavra de Deus: e toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. E importante evidenciar que no versículo seguinte ele já fala sobre as consequências, sobre aquilo que o pastor Marco evidenciou, que no final há uma esperança, há uma saída, e eles percebem que o cativeiro foi uma espécie de disciplina do Senhor, tendo em vista os seus inúmeros erros cometidos, tanto do ponto de vista social, do ponto de vista religioso, do ponto de vista moral, em todos os aspectos. Então, versículo de número 12, ele diz assim: acontecerá, porém, que, quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei da Babilônia e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade, e da terra dos caldeus farei deles um deserto perpétuo. Interessante que o mesmo instrumento que é iníquo, e por isso muita gente às vezes se indaga, por que Deus usa um ímpio, um injusto, para se tornar um instrumento de disciplina ao seu povo quando erra? Mas nós sabemos que Deus é justo. Aquele mesmo que ele usa para disciplinar o seu povo, ele será destruído por causa da sua impiedade, por causa da sua iniquidade. Então, nós estamos tratando do cativeiro babilônico na condição de um aspecto disciplinar de Deus. Deus utilizou-se porque o povo estava tão mergulhado no pecado, o povo estava tão arruinado, tanto o levirato, tanto o sacerdócio, tanto os profetas estavam profetizando mentira, os sacerdotes estavam contaminados, é o que nos diz a palavra de Deus, aqui ainda em Jeremias, capítulo de número 7, e eu gostaria de evidenciar, capítulo de número 7, o povo estava dando ouvido a palavras falsas, a palavra de falsos profetas, e versículo de número 8, o Senhor nos diz assim: eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada são proveitosas. Então, nós vemos que Deus utilizou-se do cativeiro babilônico para disciplinar o povo por causa dos seus inúmeros pecados que estão aí descritos no versículo de número 9 de Jeremias, capítulo de número 7. Diz assim: furtareis vós e matareis, e cometereis adultério, e jurareis falsamente, e queimareis incenso a Baal, e andareis após outros deuses que não conheceis. Então, tudo isso aqui eram os pecados que estavam previstos e que o povo de Deus, apesar de ser povo de Deus, estava cometendo. E isso foi enchendo a medida do Senhor. Isso foi fazendo com que o povo se aproximasse cada vez mais do juízo divino. Nós vemos no segundo livro das Crônicas, no capítulo 36, versículo 14, diz assim: e o povo aumentavam de mais em mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa do Senhor, que ele tinha sacrificado em Jerusalém. Então, por causa disso, quando encheu a medida do Senhor,
Está escrito em Lamentações, pastor Marcos, capítulo 4, versículo 11, que aí isso aqui, o cativeiro babilônico, é uma execução, é o cumprimento do encher da medida do Senhor, do furor, do acender a ira do Senhor. Então, a ira do Senhor, ela se acendeu, o seu furor se acendeu, mas chegou um ponto, apesar da misericórdia, apesar da bondade do Senhor, para todo e qualquer pecado, para toda e qualquer pessoa, Deus tem um juízo. Deus tem as consequências, Deus tem as penas. E nós, na condição de crentes hoje, devemos parar para pensar que o Deus de ontem é o mesmo de hoje. Deus, se Ele não poupou as primícias, se Ele não poupou a oliveira, a raiz, que eram os judeus, como poupará nós, que somos como aquela planta brava que fomos enxertados na oliveira verdadeira? Então, devemos tomar muito cuidado com relação a isso. E o povo foi alertado, porque Deus alerta. E Deus utilizou-se do exemplo de Israel, cativeiro, que já tinha acontecido com o Reino do Norte, em 722, e também levanta profetas para avisá-los. Mesmo assim, o povo não atenta, porque antes de Deus executar, a Bíblia diz lá em Amós, é um princípio de natureza genérica, lá no capítulo 3, versículo 7, que Deus não executa nada sem antes revelar aos seus santos profetas aquilo que Ele há de fazer. Então, quando chegou a hora, Deus realizou e permitiu com que esse povo fosse levado cativo para a Babilônia. Muito bem. Está aí um pouco do contexto histórico, mas também espiritual, teológico, de Judá nesse período aí que antecede ao cativeiro babilônico. Evangelista Wallach, de fato, é um episódio bem narrado, né? Vários profetas foram usados por Deus para narrar esse cativeiro de Judá. Eu queria que o senhor continuasse nos falando um pouquinho mais sobre esse cativeiro, sobre essas ocorrências e o declínio espiritual de Judá. A paz do Senhor a todos que nos assistem. É um prazer, é uma honra estarmos mais uma vez dividindo aqui essa bancada com esses mestres do ensino em Marabá. Perfeito, pastor Marcos. Nós estamos aqui hoje tratando do último rei do Reino do Sul, de Judá. Só para que nós possamos nos contextualizarmos, nós estamos aqui, pastor Elias Gomes, tratando da divisão ainda do reinado do Norte e do Sul, onde o Norte nós tivemos 19 reis e 9 dinastias, e agora no Sul, de 19 reis e apenas uma dinastia, que é a dinastia do rei Davi, de onde deve vir o Messias. E nós estamos tratando aqui do rei Zedequias, esse último rei do Sul. Após ele, só o nosso rei Jesus, né, que virá resgatar a sua igreja, como assim está na nossa Bíblia Sagrada. Perfeito. Nós chegamos nesse ponto aqui pela profunda desobediência do povo. Isso nós já tratamos muitas vezes durante as nossas lições. Mas, de fato, nós temos que começar falando aqui que o próprio profeta Isaías, no capítulo 53, verso 1, ele diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? Ele interroga, ele faz essa pergunta. Da mesma forma, o profeta Jeremias, no capítulo 25, no verso 3, ele diz assim, que no período de 23 anos tem vindo a palavra do Senhor a mim e tenho vos anunciado. Então, 23 anos, Jeremias profetizando em desfavor daquele reino do sul por conta da sua desobediência. Mas, enfim, chegamos aonde a medida do Senhor encheu, como bem disse o pastor Elias. Agora, partimos para uma guerra, onde o rei da Babilônia, o grande Nabucodonosor, a quem o próprio Jeremias profetiza a Deus chamando ele como seu próprio servo, para que estabeleça o seu jugo, o jugo da Babilônia em desfavor do povo de Judá, do povo de Jerusalém, do rei Zedequias. Então, lá vem Nabucodonosor com todo o seu exército voraz, como diz a palavra de Deus, contra o povo de Deus. E nesse momento aqui, como bem já foi explicado, tudo isso de acordo com a vontade do Senhor. Bem, de fato, é que nós chegamos aqui, pastor Elias, a uma divergência de uma doutrina para outra, mas em torno de 605 a.C., Nabucodonosor chega e estabelece o povo de Judá como seu vassalo,
como aquele que deverá tributar, oferecer tributos, pagar tributos ao rei da Babilônia. E nessa fase, como é uma fase muito conhecida, nós reconhecemos que nesse mesmo período aqui, em 605 a.C., Daniel, o profeta Daniel e seus amigos, seus 3 amigos, são levados cativo para a Babilônia. E depois, anos depois, no ano de 597, já antes de Cristo, aí Nabucodonosor já vai realmente contra a cidade de Jerusalém, o reino de Judá, para estabelecer, para tomar posse, estabelecer o rei da Babilônia naquela região. E assim vai ser desenrolado toda essa historicidade que nós trataremos a seguir no próximo bloco. Maravilha, meus queridos. Interessante aqui, evangelista Wallach, que Deus ele foi usando aqueles profetas ao longo de muitos anos, como o senhor falou, né? Principalmente Jeremias, Ezequiel, Isaías, quem mais? Naum, Abacuque, Miqueias, Obadias. Deus foi levantando vários homens de Deus para avisar. É como se Deus estivesse dizendo assim, é muito forte que eu vou ter que fazer, mas se vocês se arrependerem, né? Chegou o momento que Deus disse, não tem jeito, o cativeiro vai acontecer, é melhor se entregar. Encheu a medida. E eu quero lembrar aqui do nosso texto áureo, que nos diz assim, porém zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras. Desprezaram as suas palavras e escarneceram de seus profetas. E a Bíblia diz, de Deus não se zomba, de Deus não se escarnece. O que o homem plantar, isso ele ceifará. Até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo que mais nenhum remédio houve. Ou seja, não tinha mais remédio, né? Como se fosse na farmácia e a farmácia não tivesse remédio. Você já teve essa experiência, né, de ir numa farmácia em busca de um remédio, chegar lá e não tem, vai na outra não tem. Eu senti isso na época do auge da pandemia. Não tinha o remédio que a gente queria. E é muito preocupante isso, né, pastor Elias? E Deus disse, não há mais remédio, eu vou ter que agir com disciplina, e disciplina forte, né? Que foi entregar o próprio povo dele escolhido nas mãos de um rei impiedoso, de um rei que matava com crueldade. Realmente foi um ato assim que Deus, como Pai, ele permitiu, mas para que realmente houvesse uma restauração completa daquele povo, né, pastor Elias? A gente vai voltar no segundo bloco falando um pouco mais sobre isso, mas eu gostaria de mencionar que nós estamos no final do trimestre e agradecendo aí aos coordenadores de escola bíblica dominical, agradecendo aos pastores, tá, dos distritos, e nós vamos aqui agradecendo a esses pastores, homenageando aqui algumas congregações. Ao longo do tempo vamos fazê-lo, se Deus permitir, com todas as nossas congregações. Hoje vamos passar algumas fotos aí das congregações. Neste bloco, congregação da Cidade Nova, mandamos um abraço todo especial aos nossos irmãos da Cidade Nova, Efraim, da Folha 20 e da Folha 23. Enquanto você vai visualizando as fotos aí dos nossos queridos irmãos, a gente vai para um breve intervalo e volta já com o segundo bloco.
Voltando com o segundo bloco do programa Escola Bíblica, está uma bênção hoje. Estamos falando sobre o cativeiro de Judá, tirando lições preciosas para a nossa vida, fechando esse trimestre que tem sido muito edificante para todos nós. Você que é coordenador de escola bíblica, pastor, fique ligado aí, porque a sua congregação pode aparecer aqui no programa com as fotos da sua escola bíblica dominical. Você pode nos enviar também, tá bom? E a gente vai passando aqui durante os programas e você certamente vai se alegrar aí com os amados irmãos. A evangelista Wallach, a gente percebe que alguns sinais aconteceram antes do cativeiro de Judá. O nosso comentador, ele faz questão de ressaltar aqui que além da idolatria que estava ali enraizada no povo de Judá, infelizmente, apesar de alguns reis piedosos terem lutado contra ela, como Josias, Joás, o próprio rei Ezequias, eles voltavam novamente à prática da idolatria, mas também ele nos fala de derramamento de sangue inocente, ele nos fala de injustiça social, corrupção, tá? E também na observância do descanso sabático e principalmente a perseguição aos profetas de Deus, aos homens de Deus e até a morte deles, né? Inclusive, Jesus vai falar sobre isso lá em Mateus, né? Então, de fato, eles chegaram à medida que chegou no limite do Senhor. E isso culmina com o rei Zedequias, que era um rei, parece-me, muito teimoso, né? E foi nesse rei, durante o seu reinado, aliás, que Judá foi levada cativa. Perfeito, pastor Marcos. Nós tratamos aqui sobre a idolatria, sobre a corrupção moral, sobre a corrupção social, e tudo isso realmente encheu a medida do Senhor. Nessa fase de reinado do rei Zedequias, e nós percebemos isso, e o comentarista deixa muito claro isso, definindo a sua personalidade como um homem teimoso, porque ele, por vezes, ouvia as profecias daquele servo de Deus, que é o profeta Jeremias, mas ainda assim ele não se convencia das palavras proferidas pelo profeta. O profeta, ele não só emitia as palavras advindas de Deus, advindas do trono de Deus, mas ele também fazia representações. A palavra de Deus diz que o profeta Jeremias ele chegou a colocar em suas costas um jugo de madeira para representar que a Babilônia, e ele nominava, dizendo que o nome do reino era o reino da Babilônia, viria contra o povo de Deus. Ainda assim, eles não acreditaram. A palavra de Deus diz que o profeta Jeremias ele manda fazer um outro jugo agora de ferro, de metal, e põe sobre os seus ombros. E novamente não creram na palavra de Deus. Aí Jeremias, no capítulo, aqui no 34, no verso 2, ele diz assim para o próprio rei Zedequias: eis que entregarei esta cidade nas mãos do rei da Babilônia, o qual a queimará. Lá no verso 4 diz assim, o profeta dizendo para o rei Zedequias: você não morrerá à espada, mas morrerá em paz. Enfim, nós não estamos discutindo aqui datas exatas, mas alguns historiadores definem que essa data seria em 27 de agosto de 586 a.C. Zedequias é encontrado fugindo, assim como o seu exército o abandona, é encontrado pelo exército do rei Nabucodonosor, é aprisionado com 2 algemas de bronze, tem seus filhos degolados ou decapitados e seus olhos são furados e levado preso pelo exército, pelo chefe do exército de Nabucodonosor. Enfim, tudo isso aqui ouviu, mas sempre, como o pastor Elias disse no primeiro bloco, como o princípio divino, como tem no livro do profeta Amós, aquilo foi anunciado. Nada que se acontecia com o povo de Deus naquela época era tudo de surpresa. E, por fim, aqui chegamos ao fim da vassalagem, de apenas pagar um tributo, mas agora sim, instituição do Império Babilônico operando, levando Zedequias cativo e seus filhos mortos, de acordo assim com a vontade permissiva do Senhor.
Amém. Pastor Elias, e nesse momento aqui de insistência dos profetas, a gente percebe Zedequias e o povo também numa certa confiança de que Deus poderia livrá-los, né? Eles não se arrependiam, mas eles ficavam confiantes, até mesmo pelo fato de terem ali o templo do Senhor. Eles tinham muita confiança, né? E essa confiança ela era apenas aparente, né? Muito bem, pastor Marcos. Ela era aparente porque ela era movida justamente e somente por uma concepção religiosa. Eles não tinham espiritualidade, eles tinham religiosidade. Então, eles confiavam que nada iria lhes acontecer. E então, a gente pode dizer que havia um excesso de autoconfiança. Isso é muito perigoso. E todas as vezes que Deus os alertava através dos profetas, como o Senhor já falou aqui, que era uma doença sem cura, né? Como está no segundo livro das Crônicas, capítulo de número 36, versículo 16, era uma doença que não tinha cura, ou não havia remédio para essa chaga. Nós vemos que bem antes, ou não propriamente agora, nesse período, mas apesar de a palavra ter sido direcionada a Nínive, lá na Assíria, ela, de alguma maneira, ela foi escrita para ajudar. Quando Naum escreveu a palavra ordenada pelo Senhor, uma sentença, mais de 100 anos depois de Jonas ter ido pregar, o povo se arrependeu, depois virou as costas para o Senhor, e agora Deus levanta Naum. Deus usa essa mesma expressão no último versículo, lá do livro de Naum, dizendo que para a tua chaga não tem cura, não tem saída, não tem jeito. Por quê? Porque o povo não dava ouvido ao Senhor, o povo se fazia de surdo. Não que Deus tivesse predeterminado, não. Deus não havia predeterminado esse exílio. O que havia era que o Senhor estava na sua presciência, já enxergando a desobediência do povo. Todavia, Deus, na sua misericórdia, na sua bondade, ele manifestou, sim, oportunidade. Tanto que está escrito em Jeremias, no capítulo de número 7, versículo de número 5, eu acho isso muito importante, porque o povo não poderia julgar Deus de injusto, ou considerá-lo como injusto, que não tivesse dado ou concedido oportunidade. O Senhor usa o profeta para dizer: mas se devera melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras fizerdes juízo entre um homem e entre o seu companheiro, se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal, eu vos farei habitar, olha aí, neste lugar, na terra que dei a vossos pais, de século em século. O Senhor está dizendo aqui que ele restauraria as condições de vida de Judá se o povo desse ouvido à voz do Senhor. Porque Deus é um Deus de clemência, é um Deus de oportunidade, é um Deus de misericórdia. Tanto que o próprio Jeremias vem falar lá no livro das Lamentações que as misericórdias do Senhor elas se renovam a cada manhã. E elas são justamente a causa de nós não sermos consumidos. Então, nós devemos atentar que Deus deu oportunidade e levantava profetas justamente para fazer ênfase a essa grande oportunidade. No mesmo livro, Jeremias capítulo 18, o profeta, versículo 7, 8, 9, ele diz: se eu tiver proferido, o próprio Deus dizendo, se eu tiver determinado uma sentença, se eu tiver falado um mal contra alguma nação, se essa nação se converter, se essa nação retroceder, então eu me arrependerei do mal que faria esta nação. Olha aí, é o próprio Deus dizendo que volta atrás e muda o plano se nós mudarmos, porque esta é a vontade do Senhor, que nós andemos em obediência. Eu digo sempre, pastor Marcos, evangelista Wallace, que o plano primário de Deus, é que, de acordo com Deuteronômio, capítulo 28, é que nós sejamos cabeça e não cauda, que nós andemos por cima e não por baixo, que nós sejamos abençoados na entrada, na saída, onde quer que nós estejamos, o Senhor quer nos abençoar. Todavia, é necessário a obediência. E era justamente o que estava faltando para o povo. O povo estava fechando os seus ouvidos e não dava ouvido à voz do Senhor,
como nos diz aqui em Jeremias capítulo 7, versículo 13, agora, pois, porquanto fazeis todas essas obras, diz o Senhor, e eu vos falei, madrugando e falando, e não ouvistes, chamei-vos e vocês não responderam, então agora vem o juízo, porque o povo fechou o ouvido para a palavra do Senhor. Isso é um desprezo à palavra do Senhor. E todo aquele que vira as costas para o Senhor, ele está virando as costas para a sua palavra. E vice-versa, toda vez que eu viro as costas para a palavra do Senhor, eu estou virando as costas para o próprio Deus. E eu não esqueço do versículo 13 de Provérbios 13, que diz, aquele que despreza a palavra do Senhor, perecerá. Essa é a sentença. Vai perecer, e isso é tão certo como hoje existe. Então, nós devemos estar atentos a isso. Pastor Marcos, me permita só um comentário, porque o pastor Elias, ele acabou de falar sobre a situação das pessoas que realmente elas não ouviam a palavra de Deus, e é o tópico 2 da nossa lição. Para piorar mais um pouco a situação, nós tínhamos aqui nesse cenário falsos profetas que davam as suas profetadas, né? Como é o caso aqui do profeta Ananias, no capítulo 28 do livro de Jeremias, no capítulo 1 e verso 2. É interessante porque Deus não mandou que ele falasse tal situação, apesar de que Jeremias já tinha profetizado muito a respeito do cativeiro da Babilônia. O profeta Ananias, ele declina uma falsa profecia. Eu vou abrir aspas aqui para fazer a leitura, mas é assim que está na palavra de Deus. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Ora, não era isso que Deus tinha determinado que fosse falado, né? E como o senhor bem falou agora há pouco, pastor Marcos, isso vai ser refletido agora na nova aliança, no Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, que Jesus diz assim, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizemos nós em teu nome? No verso seguinte diz assim, nunca os conheci, afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Da mesma forma, no Antigo Testamento, anos antes, Jeremias havia alertado ao rei Zedequias e ao povo de Judá, né? E Deus utiliza o profeta Jeremias para dizer também, vou abrir aspas aqui, Jeremias capítulo 27, verso 15, eu não vos enviei, declara o Senhor. Eles profetizam mentiras em meu nome, por isso eu banirei vocês e vocês perecerão juntamente com os profetas que lhes estão profetizando. Ou seja, aqui nós temos um povo de dura serviço que não atentavam para a palavra de Deus, para a profecia do profeta Jeremias, que era utilizada pelo Senhor, e ainda por cima tinham aqui a situação dos falsos profetas. Chegou ao ponto, pastor Marcos e pastor Elias Gomes, que a medida do Senhor encheu mais uma vez, ele é utilizado pelo profeta Jeremias em profecia para profetizar a morte desse profeta Ananias, como de fato ocorreu segundo está escrito no livro do profeta Jeremias. Muito bem. Há um texto que o evangelista Wallach, Jeremias profetizou muito, foi muito usado por Deus nesse período, assim como Ezequiel também. E há um texto aqui no livro de Jeremias, no capítulo 2, versículo 13, que diz assim, porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Então, o povo, além de não dar ouvido, além de abandonar o Senhor, foi buscar em outras fontes. Então, havia duas maldades no povo ali, e Deus realmente teve que agir. Eles foram buscar em cisternas que não podiam ter as águas, cisternas rotas, cisternas que não tinham proteção, cisternas furadas, digamos assim, né? Infelizmente, as palavras daqueles falsos profetas eram palavras furadas, né? Eram conversa furada. Infelizmente, eles não estavam proclamando a palavra de Deus. Queridos colegas, será que hoje a gente não está vivendo esse momento também? Com certeza, pastor Marcos. Isso aqui, apesar de nós vivermos em linhas teológicas, né, em outra dispensação, nós estarmos vivendo a nova aliança, infelizmente, nós não estamos imunes a esse fato. Nós presenciamos isso, nós somos pentecostais.
Nós presenciamos isso no nosso dia a dia, que às vezes um servo de Deus ou uma serva de Deus é utilizado em um dos nossos templos, em uma das nossas congregações, e se dirige àquele outro servo e leva uma palavra realmente que você vê que é do céu. Mas logo depois, passado algum tempo, você vê que o Espírito, através dos dons espirituais que nós possuímos, ele vai discernir e vai observar que aquilo ali não foi uma profetizada, não foi um dom de profecia sendo exercido, mas foi uma verdadeira, entre aspas, termo até vulgar, uma verdadeira profetada que leva a cabo muitas vidas e até muitas famílias. Verdade, a gente precisa valorizar, sobretudo, a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela não tem erro, né, pastor Elias? A gente tem que ter, ao mesmo tempo que cremos nos dons espirituais, na profecia, na atualidade dos dons, também temos que ter cuidado com os falsos profetas, né? Com certeza, pastor Marco. E falando nessa dispensação, como o evangelista Wallace evidenciou, o apóstolo Pedro, quando evidencia sobre o uso dos dons, quando evidencia sobre as nossas ocupações na casa de Deus, no reino de Deus, ele nos fala na primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 11, a parte A diz assim: se alguém vai falar, se alguém vai pregar, ali está dizendo também, é como se fosse, se alguém vai profetizar, que profetize, que fale, que ministre segundo a palavra de Deus, né? Então, o que nos move, a palavra nossa, ela deve ter uma das três origens. Ou ela é de origem diabólica, ou ela é de origem humana, ou ela é de origem divina. E nós devemos falar segundo a palavra do Senhor, que é de origem divina, a fim de não sermos falso profeta, né? E a fim de não falarmos segundo as nossas concepções humanas, que é o que o povo estava usando e fazendo lá em Jeremias. É por isso que o Senhor nos alerta em Mateus capítulo 24, pastor Marco, versículo 11, diz assim: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, porque um dos principais propósitos é enganar. E tem muita gente que está sendo enganada, porque o que mais parece com verdadeiro é o falso. O que mais parece com o profeta de Deus é o falso profeta. Então, nós devemos ter discernimento, aquele discernimento que nós somos compelidos a ter lá na primeira epístola de João, capítulo 4, né? A partir do versículo 1, nós devemos fazer discernimento dessas origens espirituais. E nós vemos aqui ainda, pastor Marco, rapidamente, que o Senhor, ele alerta através dos seus profetas e ele dá oportunidade, mas nós vemos aqui que eu gostaria de evidenciar um texto de que o povo estava virando as costas para os profetas do Senhor e era justamente a razão do declínio. E o que eu quero dizer, repetindo novamente, é justamente o que Josafá, um rei piedoso, um rei bondoso, bem antes do reinado de Zedequias, ele disse lá no segundo livro das Crônicas, capítulo 20, versículo 20, crede no Senhor vosso Deus. E a Bíblia diz lá, e falou o rei Josafá, crede no Senhor vosso Deus e estarei seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Então o povo, em vez de ascender, em vez de prosperar, estava declinando, regredindo aqui por causa da desobediência à voz do Senhor e evidenciando novamente que o evangelista Wallace estavam atentando para as falsas profecias. E um ponto interessante na profecia que, no caso do rei, estavam todos errados, estavam na prática do pecado, não se arrependeram e vinham os falsos profetas profetizar a bênção. Então, aí a gente precisa fazer o crivo da palavra. Quando você vê alguém profetizando só bênção para aquela pessoa e você, o retrato da vida daquela pessoa é um retrato de desobediência, de pecado, de impiedade, né, evangelista Wallace? Pastor Marcos, mas tem no mundo científico existe um jargão, né, que diz que é da lei da ação e da reação. E aqui na Bíblia Sagrada também, no nosso livro aqui, no capítulo 23 do livro de Jeremias, do verso 16, diz assim: assim diz o Senhor, não deem ouvidos às palavras dos profetas que profetizam entre vocês e os enchem de falsas esperanças. Falam das visões do seu coração, não que vêm da boca do Senhor.
Olha só, isso aqui, a epígrafe da minha Bíblia diz assim: a profecia contra os falsos profetas. Não adianta, se você praticou tal iniquidade, assim como ocorreu aqui durante a vivência, durante o convívio do profeta Jeremias, tal qual, porque a palavra de Deus diz que Deus é único, que ele não muda, e tal qual foi profetizado essa maldição contra os falsos profetas, ainda hoje, certamente, o juízo de Deus recairá. A sua espada, sim, recairá sobre aquele que está por esse caminho da falsa profecia. Amém. Bom, meus queridos, nós vamos para um breve intervalo. Queremos aí chamar aqui algumas congregações, apresentar aqui um trabalho especial da Escola Bíblica Dominical, das congregações Gamaliel, Laranjeiras, Maravilha de Deus e o Templo do Novo Horizonte, tá bom? Você pode acompanhar aí e se deleitar. Já voltamos com o terceiro e último bloco do programa Escola Bíblica. Estamos de volta com o programa Escola Bíblica, falando hoje sobre o cativeiro de Judá, aprendendo com as lições desse momento assim bem delicado da vida do povo de Israel, do povo de Deus, e também apontando aqui para as profecias, que todas elas se cumpriram. É incrível, meus irmãos, quando a palavra é de Deus, ela se cumpre. É uma das chaves, inclusive, para a gente interpretar as profecias, né? A Bíblia nos dá esse direito de julgar as profecias. Se a profecia é de Deus, ela vai se cumprir. Se não for de Deus, ela não vai se cumprir. Você pode ficar tranquilo. E as profecias de Jeremias, de Ezequiel, de Abacuque, de Miqueias, enfim, de todos os servos que Deus levantou naquele momento crucial da nação, elas se cumpriram. E no dia exato, a Babilônia cercou a Jerusalém e levou cativo os judeus, do evangelista Wallace. Não teve jeito, né? Não teve jeito, pastor Marcos. Como o senhor bem disse, não tem como, não há possibilidade da palavra de Deus não se cumprir. E de fato, se nós analisarmos aqui no segundo livro dos Reis, no capítulo 25, onde a epígrafe da minha Bíblia fala sobre a queda de Jerusalém, nós veremos que não só ocorreu a queda de Jerusalém, mas ocorreu como o profeta Jeremias havia profetizado no capítulo 40 do seu livro e no capítulo 41 do seu livro. Aconteceu da mesma forma, tal qual havia sido profetizado pelo profeta Jeremias. E aqui no capítulo 25, nós analisamos mais uma triste, degradante história do povo de Deus, né? Que é levada cativa. Mas esse evento, pastor Marcos, ele se divide basicamente em três pontos diferentes da história. Nós temos aqui, como nós já falamos, o ponto 1, que é em 605 a.C., onde Daniel é levado cativo pelo reinado da Babilônia. Nós temos aqui a segunda leva, em 597 a.C., na ocasião onde o profeta Ezequiel é levado, capturado para a Babilônia. E nós temos aqui hoje, agora, esse que nós estamos tratando nesse momento, do evento ocorrido em 586 a.C., o que alguns teólogos definem como sendo, o pastor Elias Gomes, pastor Marcos Melo, como a data de 16 de julho do ano de 586 a.C., na ocasião em que Jerusalém sucumbe ao poderio bélico do reinado da Babilônia. Cerco esse, pastor Marcos,
que durou, como a palavra de Deus diz, 18 meses. 18 meses de fome, 18 meses de sede, 18 meses de ataques cruéis. A história secular, ela encontra, através da arqueologia, que esse fato ocorre porque encontrados de metais provenientes de flechas utilizadas pelo exército babilônico foram encontrados na região de Jerusalém. Através de achados arqueológicos, demonstram isso. E, portanto, nós descrevemos aqui no capítulo 25 como um verdadeiro capítulo triste da história, onde o exército do rei Zedequias o abandona, né? Ele tem que empreender fuga, praticamente sozinho, é capturado e é colocado face a face com o rei da Babilônia, como havia profetizado o profeta Jeremias em seu livro no capítulo 40 e no 41, como nós já tratamos anteriormente. E desse fato nós percebemos, pastor Marcos, e realmente rememoramos aos irmãos que agora o rei Zedequias tem sua família capturada, ele é aprisionado com 2 algemas de bronze, como a palavra de Deus diz, e levado cativo ao cativeiro. Na ocasião também, o que ocorre é uma verdadeira degradação do templo. O templo do Senhor, erigido 386 anos antes, é surrupiado, né? Ele é furtado, ele é roubado, são levados seus pertences, como é dito aqui no capítulo 25, a partir do verso 15, que há inclusive os seus braseiros, as bacias e tudo que fosse de ouro, o exército babilônico assim o levou. E, portanto, nós percebemos aqui mais um capítulo muito triste da história do povo de Deus, mas que sempre tem uma esperança. Deus, ele sempre constitui um projeto, e sempre quando nós analisamos aqui nas profecias de Jeremias, ele profetizava a ira de Deus, mas Deus também permitia que ele profetizasse uma solução, e a solução estaria, acima de tudo, na esperança de uma salvação através de um reinado, de um outro reinado, de um reinado perpétuo, que nós trataremos a seguir. Maravilha. Evangelista Wally, que a gente percebe que nesse cerco de Jerusalém, como o senhor bem falou aí, parece que o rei Nabucodonosor, com a sua crueldade, ele não teve muita pressa, né? Ele foi minando ali as forças daquela cidade, da grande cidade de Jerusalém, e das suas muralhas, que aparentemente eram intransponíveis, mas chegou um momento que o povo estava numa situação tão deplorável, de pobreza, de miséria, que eles esperaram então esse momento para atacar, né? Aproveitaram, diz a Bíblia, de brechas, né? no muro de Jerusalém, então eles irrompem contra aquela cidade e assim operam a verdadeira carnificina, matam, levam pessoas para a Babilônia, degolam os filhos do rei Zedequias, vazam os olhos daquele rei, de modo que ele vai para a Babilônia, mas ele não conhece, não vê a Babilônia, cumprindo assim também profecia, se não falha a memória, pastor Elias, do profeta Ezequiel, parece que foi Ezequiel que profetizou que ele iria para a Babilônia, o rei Zedequias, mas ele não veria a Babilônia. E realmente se cumpriu, né? Porque o rei mandou cegá-lo, né? Realmente era uma nação amarga e impiedosa nas palavras do profeta Abacuque, né? Eu queria que o senhor nos descrevesse um pouquinho também disso aí, desse momento, que foi um momento assim, muito dolorido, muito doloroso para aquela nação, para aquele povo, mas Jeremias, entre outros profetas, eles tinham um relacionamento muito íntimo com Deus, e Deus também revelou a eles a sua misericórdia no sentido de uma futura restauração. Como é que foi esse tratar de Deus aí com Israel? Nós vemos, Judá, pastor Marco, que quando o Senhor diz que não havia remédio para a chaga de Judá, a chaga ali no sentido, o que estava sendo inevitável, o que estava iminentemente e seria inevitável, era o cativeiro, não propriamente a restauração de Judá, né? O que era inevitável ali era o castigo, era a disciplina que Deus permitiria, inclusive por uma nação ímpia e pagã, que era a nação
da Babilônia. Então, o que era inevitável era o cativeiro. Todavia, Deus usa-se do cativeiro para disciplinar essa nação. E, nesse contexto, a gente percebe que o mesmo Deus que diagnostica o problema, que evidencia o erro, que mostra o pecado através da sua palavra, é o mesmo que providencia a saída, é o mesmo que providencia o remédio, é o mesmo que providencia uma solução. E ele usa o profeta Jeremias para apontar os erros, para apontar a calamidade moral, espiritual e social de Judá, mas também ele aponta que há uma esperança, haverá uma saída. É por isso que nos 2 últimos versículos do 2º livro das Crônicas, por sinal, o último capítulo, que é o 36, a Bíblia diz assim: despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, que suba, e o Senhor, seu Deus, seja com ele. Então, Deus aqui já está apontando que vai fazer com que os dias de calamidade, apesar de terem início, os seus dias finais também já estão marcados. Já foram previstos pelo profeta Jeremias, que seriam 70 anos. Nós vemos que os falsos profetas, muitas das vezes, inclusive dos pontos de apoio deles, é querer massagear o ego, é querer trazer uma mensagem de conforto, fora daquilo que nós chamamos de verdade, que é a verdade do Senhor. Ele estava dizendo que o cativeiro seria só 2 anos, e o profeta Jeremias está dizendo que serão 70 anos de cativeiro. E quando chegou os 70 anos de cativeiro, o Senhor bradou um final. E nós vemos que o Deus de esperança, que manifesta e vê os nossos problemas, ele manifesta também uma saída. Nós vemos aqui em Lamentações de Jeremias, o próprio Jeremias escreve dizendo assim: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. O mesmo profeta, no capítulo 17, versículo 7, ele diz assim: bendito é o varão que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Então, os dias ali não estavam fáceis. Eu lembro do Salmo 137, que trata muito bem entre os vários sentidos de calamidade que o povo estava passando no cativeiro. A gente tem que evidenciar a espiritual, porque eles estavam no meio de um povo pagão, estavam desnorteados espiritualmente, não cantavam, a tristeza estava envolvendo o seu coração. E aí o Salmo 37 nos diz assim, a partir do verso 1: junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião, lembrando de Jerusalém, nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e que nos destruíam, nos pediam uma canção, e os que nos destruíam, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião, mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se também a minha destra da sua destreza. Então, aqui o Senhor está dizendo que vai se apiedar, apesar a situação era feia, a situação era terrível, o povo estava numa profunda desolação espiritual, mas o Senhor está apontando aqui que haverá uma saída. E eu me alegro muito, pastor Marcos, a gente vê o Salmo 126, quando o povo está agora retornando, está saindo da prisão, está saindo do cárcere, está saindo da calamidade espiritual. O Senhor diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Faze-nos, Senhor, regressar do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Então o povo agora estava retornando
tomado por uma profunda alegria, e a situação era de um milagre tão grande que eles estavam como os que sonham. Parecia não ser realidade, porque agora o Senhor estava manifestando o resultado da confiança nele, em quem verdadeiramente nós devemos confiar, que é no Senhor. Louvado seja Deus. E Jeremias profetiza isso, né? Jeremias diz, olha, será apenas por 70 anos. Quer dizer, não é um tempo tão pequeno, mas um tempo de tratamento. E às vezes Deus ele faz isso também com as pessoas, permite, né? A disciplina ainda é uma forma de tratamento e nós precisamos atentar muito para as lições. Quando a gente olha para a nação de Israel, o povo de Judá, a gente certamente deve olhar para o nosso coração também. Porque Jeremias é usado pelo Senhor para dizer que eles iriam para aquele cativeiro, mas eles buscariam o Senhor. E o Senhor diz lá na palavra assim, vocês vão me buscar e eu serei achado quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. O Senhor chega a dizer também que agora ele vai escrever a lei dele nos corações. Usa Ezequiel para dizer que vai tirar o coração de pedra e vai dar um coração de carne para o povo. Ou seja, aquela espiritualidade superficial, Deus não deseja. Aquele coração duro, Deus não quer. Deus não pode trabalhar num coração pedregoso. Deus quer trabalhar num coração sensível. E quando a gente passa por esse tipiti de Jeová, digamos assim, como diz os paraenses, a gente realmente é quebrantado, né? E a Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito Deus não despreza, né, pastor Elias? É por isso que Jeremias, pastor, no capítulo 2 de Lamentações, versículo 19, ele exorta o povo a derramar o seu coração como água diante da face do Senhor. E como o Senhor falou, isso acontece. Por isso que há esse verdadeiro retorno. Eu sei que o Senhor está aí, vai ler Hebreus sobre a disciplina, e isso é muito importante porque isso estava acontecendo com o povo judeu, o povo que era, digamos assim, eram donos, digamos, da promessa. Foi para eles que foi direcionada a promessa. Uma nação eles eram escolhida, descendente de Abraão. Uma nação escolhida, descendente de Abraão. Eles eram as primícias. E nós? É por isso que o escritor aos Hebreus diz assim, portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Então, se aconteceu com os judeus, imagine com nós. Então, nós devemos atentar sobre isso. Pastor Marcos, pois não, evangelista Wallach. Só para confirmar esse plano de Deus que nós tratamos agora há pouco, que Deus ele desce com o juízo, mas ele sempre apresenta as soluções. É um fato historicista, mas é muito importante para que a gente possa compreender e contextualizar. Jeremias, no capítulo 32, verso 7, a palavra de Deus vem ao Jeremias e manda que ele compre, né, um terreno, um campo, que é da sua herdade, que está em Anatote, que compre do seu primo. E como havia sido profetizado que o cativeiro era 70 anos, nós pregamos e entendemos que aqui é uma garantia, uma chancela. Compre o terreno que o povo voltará, que você voltará. Sempre naquela esperança, naquela expectativa, que era uma promessa, assim como está escrito no capítulo 33, verso 3, que é muito conhecido das nossas igrejas, dos nossos irmãos. E diz assim, clame por mim, clame a mim e eu responderei, e eu lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece. Olha só, Jeremias profetizando aqui o juízo, mas Deus chancelando o retorno, chancelando o renovo e prometendo novamente o renovo de Davi, como tem no capítulo a seguir. Glória a Deus, é verdade. Bom, aprendemos aí, meus irmãos, que apesar de uma pessoa ser escolhida por Deus, isso não retira dela o dever de devoção, de obediência, de fidelidade, de amor para com o seu Deus. Às vezes a pessoa pensa, mas eu sou
filho de fulano, sou filho de ciclano, minha família é essa, meu pai é aquele outro, sou filho de pastor, enfim, sou filho de missionário. Isso não tira de nós o dever de servir a Deus. Eles diziam, mas nós somos filhos de Abraão. E aí vem o próprio profeta João falando, o próprio Jesus dizendo, dessas pedras o Senhor pode suscitar filhos, Abraão. Ou seja, Deus está olhando para a atitude das pessoas, Deus está olhando para o coração das pessoas. E é muito interessante a gente observar isso. O templo não vai nos proteger, a estola sacerdotal não pode protegê-los, o paletó não pode nos proteger, a função de pastor, de evangelista, de diácono ou de filho de A e de B não vai nos proteger. Nós precisamos estar na presença de Deus em amor, em fidelidade. Para mim, essa é uma grande lição que eu tiro aqui, que vale realmente para todos nós. Mas eu gostaria de ler o texto que o pastor Elias nos falou a respeito da disciplina. Hebreus capítulo 12, versículo 11, diz assim: e, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Depois daquele cativeiro, Judá nunca mais foi a mesma. O Senhor restabeleceu de uma forma completa, nunca mais eles se voltaram completamente para a idolatria, passaram a viver em devoção a Deus, e assim Deus restaurou ali aquela nação para aquele tempo. E a gente vai levar muitas lições aqui da evangelista Wallace, pastor Elias, dessa nossa querida revista, que falou sobre os erros e os acertos daquela nação, no período profético também, histórico, mas que para nós é muito atual, porque Deus não muda. Deus não muda, seus princípios não mudam, seus valores não mudam. Nós precisamos entender que Deus não muda, e essa é a causa de nós não sermos consumidos. Pastor Elias, a nossa gratidão a Deus pelo término desse trimestre, né? Nossa gratidão a Deus pelo término dessa revista, Evangelista Wallace. Quero que os senhores também fiquem à vontade para fazer as considerações finais aqui, nosso querido Evangelista Wallace, sobre essa revista. Pastor Marcos, nós estamos nos despedindo desse trimestre com aquele ar, né, que já se tornou até um chavão de quero mais, porque ela foi excepcional do ponto de vista técnico, do ponto de vista teológico, do ponto de vista espiritual. Nós compreendemos coisas que nós não havíamos compreendido, nós estabelecemos situações dentro da cronologia bíblica que nós ainda não tínhamos colocado. Mas a mensagem que eu gostaria de deixar para o final dessa lição é que Deus, ele tem um plano não somente para Israel, mas ele tem um plano para toda a humanidade, na qual também nós estamos inseridos. Não só para as primícias, como o pastor Elias Gomes falou agora há pouco, mas para toda a humanidade. E nós somos também inseridos nesse contexto. Então Deus, ele tem um plano, e certamente pastor Marcos e pastor Elias, um plano infalível para mim e para você. Eu gostaria de deixar um trecho bíblico, está em Colossenses capítulo 1, verso 27, que diz assim: aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Que você possa meditar nessa palavra, nesse versículo, entendendo que você faz parte desse contexto, como gentil, mas como também um escolhido de Deus através de Abraão, para estar inserido nesse contexto, neste corpo maravilhoso que é a igreja de Deus aqui em Marabá. Glória a Deus. Pastor Elias. Pastor Marco, muito bom, evangelista Wallace. Eu fiquei assim ainda mais ainda apaixonado pelo contexto histórico de Israel, tantas e inúmeras lições que nós aprendemos ao longo desse trimestre, e certamente o nosso nível de compreensão vai aumentando, e nossos caros telespectadores, nossos amigos e amigas, irmãos e irmãs que nos acompanham, porque não tem só irmãos e irmãs da igreja, né, pastor Marcos? Evangelista Wallace tem muitos amigos aí que são simpatizantes do evangelho e prestigiam-nos aí, permitem que nós entremos na sua casa, e nós queremos desde já agradecer
por esta tão honrosa audiência, por você abrir um espaço aí na sua casa para que nós entremos através da TV Cairóis, canal 7.1. Nós aprendemos aqui sobre isso que o pastor Marcos já falou, que o nosso Deus, ele é imparcial, ele trata todos com justiça, com retidão, e nós vemos que não é pelo fato de nós sermos crentes, servirmos a Deus, que nós estamos isentos das tribulações, das adversidades e da disciplina, porque a disciplina ela vem para nos corrigir. O que a gente aprende é que o povo de Judá, a partir do cativeiro ou depois do cativeiro, nunca mais eles flertaram com outro Deus, nunca mais eles tiveram uma vida marcada pela idolatria, nunca mais tiveram um comportamento pagão, porque eles agora se aproximaram do Senhor verdadeiramente como deveriam. Inclusive, houve um remanescente, houve um povo que atentou e voltou-se para a palavra de Deus, e agora estavam olhando atentamente para aquilo que, na verdade, já era para estar olhando desde antes de ir para o cativeiro. Então, se nós atentarmos para isso, é por isso que o salmista, no Salmo 119, verso 71, ele diz assim: foi-me bom ter sido afligido, para que eu aprendesse ainda os teus estatutos. Então, aprenda a palavra de Deus, não aprenda propriamente depois da aflição, depois do cativeiro, mas, uma vez em sendo afligido, aprenda a palavra do Senhor nosso Deus. Amém, glória a Deus. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Nós vamos terminando aqui o nosso programa de hoje e no próximo final de semana vamos começar uma nova revista falando sobre o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. Então vai ser uma bênção a próxima lição e você é o nosso convidado a participar dessa lição rica sobre a vida do grande apóstolo Paulo. Nós vamos terminar o programa também passando em algumas fotos das EBDs, das nossas congregações. Agora é a vez de Novo Planalto, também da Folha 18, da Tribo de Levi e Cidade Jardim, a quem nós enviamos um caloroso abraço aos pastores e coordenadores e todos os irmãos, em nome de Jesus. Até o próximo programa, se Deus assim nos permitir. Deus te abençoe.